Olá, galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar a resolução das atividades propostas da página 12 de Matemática 1 do livro 4. As atividades propostas de divisores que nós trabalhamos na aula passada. Então, vamos aí, quero todos vocês a apostila aberta, página de número 12, tá? E aí eu quero que vocês me acompanhem e eu vou trabalhar ele bem devagarzinho para que vocês entendam, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a apostila de vocês para a gente resolver, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar a nossa tela. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que está na matemática? Então, vamos aqui apresentar a nossa tela. Demorando um pouquinho. Olha só. Então, gente, nós iremos trabalhar a resolução de questões hoje de divisibilidade 1, múltiplo divisor e critério de divisibilidade 1, resolução das atividades propostas, página 12, matemática 1, do livro 4, tá? Então, vamos aqui para as nossas resolução das nossas questões, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a caneta, uma canetinha vermelha, tá? Então, vamos adiante. Vamos para a nossa primeira questão, tá? E o seguinte, Isabela, de 5 anos, estava com febre e muita tosse. Eita questão. Ana, sua mãe, resolveu levá-la ao pediatra que prescreveu o seguinte tratamento. Xarope A. 10 em 10 horas, somente enquanto tosse persistir. Então, o xarope, entendo, ó, o xarope, tá certo? Ele vai ser consumido de 10 em 10 horas. O antitérmico B, de 6 em 6 horas. Então, B, de 6 em 6 horas. Enquanto que o antibiótico C vai ser o quê? De 8 em 8 horas. E ela diz, continua. Sua mãe, muito precavida, logo após comprar toda a medicação, começou o tratamento dando à menina uma dose simultânea. Então, ó, dose simultânea, doses ao mesmo tempo dos 3 medicamentos. Às 16 horas, então ele começou às 16 horas do dia 1º de outubro de 2019. Ana também elaborou uma tabela na qual anotava todos os horários em que sua filha tomava cada um dos remédios. Sabe-se que a febre desapareceu ao final do 3º dia completo de tratamento, 72 horas. Mas a tosse só acabou definitivamente após 5 dias inteiros de uso do xarope. Sendo assim, assinale a alternativa que lista os medicamentos que a menina tomou simultaneamente no dia 3 de outubro de 2019 às 16 horas. Então, ó, a menina tomou, ó, a palavra aqui, ó, que nós iremos destacar, simultaneamente no dia 3 de outubro de 2019 às 16 horas. Bem, gente, se a gente observar aqui, ele está dizendo o quê? Que o xarope A foi tomado de 10 em 10 horas, o B de 6 em 6 horas e C de 8 em 8 horas. E que ela começou a tomar o medicamento no dia 1º de outubro, ó, 1º de outubro de 2019. Tá ok? E ele quer saber que lista de medicamentos a menina tomou simultaneamente no dia 3 de outubro. Então, o que é que a gente vai ter, ó? Vamos colocar aqui, ó, no dia 1º do 10 de 2019 até o dia o quê? 3 do 10 de 2019. Bem, gente, do dia 1 ao dia 3, passaram-se aí o quê? Passaram-se 2 dias. 2 o quê? Dias. Onde esses 2 dias nós vamos levar em consideração que serão ao todo o quê? 48
horas. Bem, o que é que nós iremos observar para resolver essa questão que ela é bem simples? Ora, 48 horas, nós vamos ter o quê? Que apenas o número 6, tá certo? E o número 8, que no caso é o antitérmico B, e o antibiótico C, que são consumidos de 6 em 6 horas e 8 em 8 horas, respectivamente, é que eu vou conseguir dividir esses 48 horas exatamente por 6, porque eu vou conseguir dividir 48 dividido por 6, assim como eu vou pegar 48 e dividir por quanto? Por 8. Quanto é 48 dividido por 6? 8. Quanto é 48 dividido por 8? 6. Então, observa que a palavra simultaneamente. Simultaneamente, tá bom? Então, nós temos que observar. Então, vai ser exatamente o que ele toma de 8 em 8 horas e o que ele toma de 6 em 6 horas. Então, vai ser exatamente quem? O antitérmico B e o antibiótico C. Então, B e C, tá bom? Então, essa questão, sem dúvida, a gente marca como alternativa correta a letra A, C, tá ok? Então, B e C, tudo bem? Uma questão simples, tá bom? Então, podemos passar para a próxima questão. Olha só. A segunda questão diz o seguinte: a Copa do Mundo de Futebol, realizada a cada 4 anos, teve sua primeira edição em 1930. Somente nos anos de 1942 e 1946 o evento foi suspenso devido à Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde 1950 até os dias de hoje, o evento ocorre sem interrupções temporais. Sabendo que a próxima competição será disputada no Catar no ano de 2022, a edição dessa Copa do Mundo será a de número. Então, ele quer uma questão de posição. Então, gente, nessa questão aí, envolve mais o conhecimento que nós vamos ter de contagem, tá? Nós iremos fazer uma contagem de 4 em 4 anos. Então, qual é a informação importante que a gente tem aqui? Que a primeira, tá certo? Ocorreu no ano de quanto? Ó, a primeira edição foi no ano de 1900 e quanto? E 30. A próxima será no ano de 2022, tá bom? E houveram duas Copas que deveria acontecer em 1942 e 1946, que não ocorreu devido à Segunda Guerra Mundial, tá certo? Que ele colocou, devido à Segunda Guerra Mundial. Então, qual é essa edição? Então, gente, nós iremos fazer simplesmente uma contagem nessa questão. Como é que nós iremos fazer? Nós iremos pegar 2022 menos, que no caso vai ser a última, a Copa seguinte, tá? Menos a primeira, que é de quanto? 1930. Isso aqui tudo eu vou dividir por quanto? Não ocorre de 4 em 4 anos, então eu vou dividir isso aqui tudo por 4. E eu irei adicionar mais quem? Mais um. Gente, por que que eu faço isso? Eu quero que vocês observem bem aqui. Por que que eu adicionei mais um? Porque aqui eu estou contando, tá certo? É um exemplo que nós até trabalhamos aí em sala de aula. Por exemplo, se uma pessoa começa a trabalhar no dia 15, e ela é 15 de junho, e foi demitida no dia 20 de junho, quanto dia ela trabalhou? Será se foi 20 menos 15? Se você fizer isso aí, você está efetuando, fazendo a subtração. Então, você tem que contar 15, 16, 17, 18, 19, quem? E 20. Como é que você faria isso? Da mesma forma que a gente está fazendo esse cálculo. Seria 20 menos 15, seria 5. Eu tenho que somar mais um, que seria quanto? 6. Porque quando eu faço isso, 2022 menos 1930, eu estou excluindo o ano de 1930, onde ele diz aqui que teve a primeira Copa. Então, é a questão que a gente acabou de fazer. 20 menos 15, eu estou tirando o 15. Então, se eu quero incluir ele, eu tenho que colocar o quê? Mais um, tá certo? Então, fazendo essas continhas aí, a gente tem 2022 menos 1930, vai ser exatamente 92 sobre 4, mais quem? Mais um, tá? Quanto é 92 dividido por 4? Vai dar 23, e a gente soma mais quem?
mais 1. E aí vai ter quem? 24. Cuidado, aí você rapidamente marca como alternativa correta o quê? Letra A. Mas cuidado, ele diz que no ano de 1942 e 1946 não houve Copa. Então eu tenho que tirar 2 Copas aqui. Então a resposta correta aqui seria quanto? 22, tá? E 22 nós temos como alternativa correta, letra C, tá ok? Então, gente, cuidado. Existe uma grande diferença de contar e efetuar, tá bom? Nesse caso, nós estamos contando o número de copas, tá bom? Então, tá aí a nossa segunda questão. Vamos para a nossa próxima questão, terceira questão, tá bom? Olha só que questão interessante, tá bom? E o seguinte, em uma cidade, as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando o bilhete único. A tarifa é de R$ 3 para uma viagem simples, tá bom? Então, ó, R$ 3 para uma viagem simples. E de R$ 4,65 para uma viagem de integração, ônibus e metrô ou trem. Um usuário vai recarregar seu bilhete único, que está com um saldo de R$ 12,50. Ele possui no seu cartãozinho lá R$ 12,50. O menor valor de recarga para o qual seria possível zerar o saldo do bilhete após algumas utilizações é. Olha que questão interessante, tá bom? Então, gente, nós iremos colocar 3 variáveis aqui para que nossa continha fique mais simples. Eu vou chamar de T, tá certo? O total gasto, tá bom? Total gasto. Eu tento fazer uma letrinha bonitinha, tá bom? Eu vou chamar de X, o número de viagens simples. Eu vou chamar de Y, quem? O número de viagens, ele chama viagens de integração. Tá ok? Bem, vou botar aqui um cedilha. Bem, o que é que nós iremos fazer aqui? O que é que nós temos? Que o total que a pessoa vai gastar, olha só essa expressão, vai ser o quê? Vai ser R$ 3 para cada viagem simples, então 3 vezes X, mais R$ 4,65 para cada viagem o quê? De integração, tá bom? Então, essa expressão aqui, ó, é a expressão ao qual eu irei me basear para que eu possa resolver essa questão. Só que tem um porém, gente. Qual é esse porém? O valor que ele vai gastar tem que ser maior do que quanto? O T, o total que ele vai gastar, de quanto? R$ 12,50, tá bom? Tá aqui, ó. Então, o que é que a gente vai observar logo? Gente, o Y aqui, o Y, colocar aqui, ó, o Y tem que ser menor, tá certo? Do que 3. Menor ou igual a quanto? A 3. Por quê, professor? Porque se eu multiplicar, tá certo? Se eu multiplicar 4,65 vezes 3, tá certo? Eu vou ter quanto? Eu vou ter R$ 13 e o quê? 95 centavos. E esse valor já é maior ou igual a quanto? Maior do que R$ 12,50, tá bom? Então, o número do valor de Y, do número de viagem de integração, tem que ser menor ou igual a quanto? A 3. Então, a partir disso, é que nós iremos construir as nossas possibilidades, tá certo? Então, não esqueçam disso daqui, tá? Então, o valor de Y tem que ser menor do que 3. Ó, deixa eu puxar para cá, para que vocês possam entender. Por quê? Porque se ele for maior, já passa desse valor, tá certo? Então, tem que ser... E a passagem é um número inteiro, ou é uma passagem, duas, três.
e assim por diante, tá bom? Então, vamos colocar aqui as possibilidades aqui. Se o y for 3, tá certo? Se o y for 3, se o y for 2, se o y for outra possibilidade aqui que a gente vai ver com 2, se o y for 1, e se o y for igual a quanto? A 0. Se o y for 3, tá? Aqui a gente vai colocar valores para quem? Para x, tá bom? E iremos colocar valores para x, tá? O x aqui, vamos colocar 0, 1, 2, 3 e botar aqui um 5. Eu já explicar tudo direitinho para vocês. Então, essas são as nossas possibilidades aqui, tá bom? Vou colocar aqui 2 pontinhos para cada um. Tá? Então, se o y for 3 e o x for 0, nós vamos ter o quê? 3x, então 3 vezes 0, mais 4,65 vezes o y, que é quanto? 3. A gente já fez as contas, né? 3 vezes 0 vai dar 0. E aí, ó, 4,65 vezes 3 vai dar o quê? R$13,95, tá? De real. Se o y for 2 e o x for 1, vai dar exatamente o quê? 3 vezes 1 mais 4,65 vezes quanto? Vezes o y, que é quanto? 2. Se você fizer essas continhas, vai dar 3 vezes 1, 3, mais 4,65 vezes 2, vai dar exatamente 9, quanto? E 30. Então, 3 mais 9,30 vai ser R$12 e o quê? E 30 centavos de real. Nesse caso, gente, a gente vai até desconsiderar. Por quê? Porque R$12,30 vai continuar sendo um valor menor do que quanto? 12,50, tá certo? Então, esse caso aqui a gente até desconsidera. Se o y for 2 e o x for 2, nós teremos o quê? 3 vezes 2 mais 4,65 vezes 2. Então, 3 vezes 2 vai ser 6, mais 4,65 vezes 2 vai ser 9 e quanto? 9,30. E 6 mais 9,30 vai dar o quê? R$15,30 de real, tá bom? Vamos colocar y igual a 1 e x igual a 3. Se o y for 1 e x for 3, nós vamos ter 3x, então 3 vezes 3, mais 4,65 vezes o y, que é quanto? 1 nesse caso. Então, nós vamos ter 3 vezes 3, 9, mais 4,65 vezes 1 é quanto? 4,65. E 4, R$9 com 4 dá 13. Então, nesse caso, R$13 e quanto? 65 centavos, tá bom? E para finalizar, se o y for 0 e o x for 5, vai ficar 3 vezes 5 mais 4,65 vezes o y, que é 0. 4,65 vezes 0 vai dar o quê? 3 vezes 5 vai dar R$15. Tá? Então, gente, a gente já pode fazer análise aqui. Se vocês observarem aqui, para todos esses casos, vai ter aquele, tá certo? Em que zerar, que é necessário que o menor valor, ó, como ele coloca aqui, ó, o menor valor até zerar. Então, nós iremos levar em consideração que esse valor aqui, ó, de R$13 e o que? 65 centavos. Se eu pegar R$13,65 e subtrair do que eu já tenho, que é quanto? R$12,50, vai me sobrar uma bagatela de quanto? De R$1 e o que? E 15 centavos, tá bom? Então, para essa questão, nós vamos marcar como alternativa correta letra A, B, tá bom? Bem, gente, uma outra forma de você fazer isso daqui é você analisando cada item, mas nesse caso a gente percebe que seria o método que a gente seria um método mais direto, tá bom? Então,
uma questão boa, de raciocínio muito bom, que envolve conhecimento numérico, tá bom? Então, vamos passar para a próxima questão. Questão de número 4. E o seguinte, o número natural é quase primo. Lembrar que o número primo é quando ele é dividido por 1, por ele mesmo e pelos seus opostos, tá bom? Falamos isso na última aula. O número natural, ele é quase primo quando é o produto de dois números primos distintos, tá bom? Então, não esqueça disso. Quando for o produto de dois números primos distintos. Por exemplo, 91 é quase primo. Por quê? Porque ele é o produto do 7 vezes o 13. Tanto o 7 quanto o 13 são primos. Outros dois números quase primos são 2018 e 2019. Nessas condições, é um número quase primo o resultado de, tá bom? Então, olha só, a gente vai fazer nessa questão uma análise de cada uma delas, tá certo? Então, vamos para cá. Falamos na última aula que o único número primo que é par é o 2, o restante todos eles são números que não são primos, consequentemente são números o quê? Compostos, tá bom? Então, vamos aqui. 673 vezes 1009. 673, ele é um número primo, assim como o 1009, tá bom? Então, nesse caso, se trata de um produto de dois números primos, tá? Então, para essa questão, a gente segura por enquanto, letra A, tá corretíssimo, tá bom? É o produto de dois números primos. Na letra B, tem 2018 vezes quem? 2019. Então, nesse caso aqui, ó, o número de 2018, ele é o quê? Ele é um número par. Então, nesse caso aqui, a gente não vai considerar, tá certo? Nesse caso, 2018 aqui é um número o quê? Par. 91 vezes 13. Se a gente já for observar aqui, o 91, tá? Ele não é um número primo. Por quê, professor? O número 91, ele é divisível por 7, tá? Então, vamos lembrar da última aula aí, quando é que o número é divisível por 7? Quando a diferença dos termos, de todos os termos, anterior ao último algarismo, então 9, menos o dobro do último algarismo, com o número divisível por 7. Então, você tem 9 menos 2 vezes 1, 2. 9 menos 2 é quanto? 7. E 7, ele é o quê? Divisível por 7. Logo, 91 também é divisível por 7. Então, nesse caso, a gente não considera a letra C. 2020, a gente nem fala. 2020 aqui, ó, tá sendo um número quê? Par. Assim como quem? O 20 é um número quê? Par. Então, gente, para essa questão, de cara aí a gente marca como alternativa correta a letra o quê? Letra A, ok? Então, uma questão bem simples aí para a gente responder, tá bom? Vamos para a questão de número 5, tá? E o seguinte, um professor de matemática escreveu no quadro a seguinte distribuição dos números naturais. Então, linha 1, só 1. Linha 2, 2, 3, 4. Terceira linha, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Mantendo-se a disposição anterior, pode-se afirmar que o número que se inicia a 21ª linha é... Bem, meus alunos, o que é que vocês estão observando aí, ó? No caso, ele quer que se inicia, né? Que está começando. A primeira linha começou com 1, a segunda linha com 2, a terceira linha com 5, a terceira linha com 10, a quinta linha com 17. E aí, como é? Eu vou continuar escrevendo isso daí? Vai dar um trabalho danado, né? Alguém consegue me dizer qual é a característica dessa distribuição aí? Então, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês. Vocês concordam que o 1 seria quem? 0 elevado a 2 mais 1? Se a gente observar, ó, 2, 5, seria exatamente o número elevado ao quadrado, de n menos 1 em relação à linha, mais o próximo, 0 ao quadrado é 0, mais 1 é quem? 1. Exatamente está aqui.
A segunda linha, tá certo? Quem é que seria o 2? Seria 1 elevado a 2 mais o sucessor 1. 1 ao quadrado, 1, 1 mais 1, 2. Exatamente o que tem aqui, ó. Tá? Quem seria o 5? O 5 já seria quem? Seria 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2, 4, mais 1, 5. Então, ó, observa que vocês já pegaram as manhas. Quem seria o 10? 3 elevado a 2, mais quem? Mais 1. 3 elevado a 2, 9, mais 1, 10. Está aqui, ó. E, por fim, o que é 17? Que seria 4 elevado a 2, mais 1. 4 elevado a 2, 16, mais 1 é quanto? 17. É o que temos aqui. Então, depois dessa observação, ficou bem simples a gente ver quem seria a 21ª linha. Ó, se na quinta linha é 4, quarta linha é 3, a 21ª linha seria quem? 20 elevado a quem? A 2, mais quem? Mais 1, tá bom? Então, 20 elevado a 2 vai ser 2 elevado a 2, 4, 2 zerinhos, 400, mais quem? Mais 1. E aí nós vamos ter 400 e quem? E 1. E 401 é um número divisível por 7. Se eu subtrair 40 menos 2, 38, eu for continuando, não vai dar. É divisível por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é um número divisível por 3. 4 mais 1, 5. 5 não é divisível por 3, logo 401 também não é. É múltiplo de 4? Não. Ele vai ser só se terminasse em 2 zeros. É um número par na letra E? Não. Então, só me restou como alternativa correta, letra A, D. O número 401, ele é um número o quê? Primo, tá bom? Então, observa que é uma questão interessante, em que o aluno é importante que ele observe qual que é a relação que vai existir da distribuição numérica, tá? O Enem adora esse tipo de questão, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima questão, tá? Então, olha só. Um álbum de figurinha possui 35 páginas, cada uma com 25 figurinhas, distribuídas em 5 linhas e 5 colunas. Eita, muita informação. As figurinhas estão ordenadas e numeradas de 1 até 875. Nesse álbum, são consideradas figurinhas especiais a 7ª, a 14ª, a 21ª, a 28ª e assim sucessivamente. A figura ao lado ilustra a primeira página desse álbum. Depois que o álbum for completado com todas as figurinhas, a última página que se iniciará com a figura especial é a de número. Então, ó, a última página que se iniciará com uma figurinha especial é a de número, tá bom? Então, gente, o que é que a gente tem como informação aqui? O álbum possui 35 páginas, cada página com 25 figurinhas, distribuídas em 25, no caso, 5 linhas e 5 colunas, tá bom? Então, o que é que nós vamos ter aqui, tá bom? Olha só aqui, ó. Ele colocou mais o quê? As figuras estão numeradas da 1 até quem? A 875, tá? E que as figurinhas especiais são 7, 14, 21, 28. O que é que ela está dizendo com isso? Que as figurinhas especiais são aquelas que são múltiplas de 7. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. E assim por diante. Ele até destacou aqui, ó, a primeira página aí com as figurinhas especiais. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Inicialmente aqui, nós iremos contar exatamente o que? A quantidade de figurinhas ao qual nós iremos ter no nosso álbum, a fim de que a gente possa fazer a contagem, tá, do número de figurinhas para cada página, que vai ser o quê? 875 menos quanto? Menos 25. Se eu estou contando, eu vou ter que adicionar mais uma. Então, vai ser exatamente o quê? 875 menos 25 dá
850. Mais um vai dar o quê? 851, tá bom? Então, essa aqui vai ser exatamente o número de figurinhas, tá? Que eu vou ter no álbum, ao qual eu vou agora verificar exatamente qual que são as figurinhas que eu vou estar tirando de 25 em 25, tá bom? Então, vai ter o quê? 851 é a primeira, depois seria quem? 851 menos 25. Estou tirando as páginas, porque cada página tem 25, tá bom? Aí depois, 851 menos 25 dá o quê? 826. Depois, o que é que eu vou fazer? 826 menos quanto? 25, que vai dar exatamente quem? 801, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como nesse álbum as figurinhas especiais são de 7 em 7, observa aqui, ó, 7, 7, 14, 21 e 28. Qual desses valores aqui eu vou ter que são múltiplos de 7, tá bom? Então, observando aqui, nós vamos ter o número 826. Por quê? Porque a gente vai ter, ó, vamos pegar 82, deixa eu pegar aqui do lado, ó, 82, que são os dois últimos, fora o algarismo da unidade, menos o dobro da unidade. 2 vezes quanto? 6. 82 menos 12 vai dar quanto? 70. 70 é múltiplo de 7? É. 826 também será múltiplo de quanto? De 7, tá bom? Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Pegar 826 e dividir por quanto? E dividir por 25, que é exatamente o número de quê? De páginas. Se a gente for fazer uma continha isso aqui, vai dar 33,04. Ou é a página 33, ou é a página o quê? 34. Não existe a página 33,04. Então, nós iremos levar em consideração não a página 33, e sim a página o quê? 34, tá certo? Então, a última página que se iniciará com a figura especial é a de número o quê? 34. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra E, tá bom? Uma questão que envolve mais raciocínio do que operações mesmo, tá bom? Questão bem interessante. Vamos para a próxima questão. Carlos possui 24 jogos de computador. Quantas são as possibilidades existentes, número máximo, para que ele divida esse jogo em grupos com quantidades iguais? Olha a questão interessante. Ele tem 24 jogos e quer dividir esses jogos em grupos com quantidades o quê? Iguais. Ora, quando eu faço uma divisão exata, tá? Então significa dizer que eu vou estar dividindo ele em quantidades iguais. Então a questão bem simples, só é buscar quem são os divisores do número quê? 24. Então, gente, quem são os divisores de 24? 1 é divisor de qualquer número, 2 porque ele é par, é 3 porque 2 mais 4 é 6, então 6 é divisível por 3, então ele é divisível por 3, é divisível por 4, 24 é divisível por 4, o 5 não é, 6 porque é par e é divisível por 3, depois seria quem? O 8, 8 vezes 3, 24, depois quem? O 12, e depois o próprio quê? 24, tá bom? Então, se a gente for contar aqui o número de possibilidades, se eu pegar 24 jogos e dividir por 4, existe exatamente um grupo com, se 24 dividir por 4, 6 jogos com a mesma quantidade. Então, é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quem? E 8, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá certo? Por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, 8 divisores, tá certo? Bom, então, galera, se a gente for lembrar também, existe uma formulazinha para calcular o número de divisores, tá bom? Nas próximas aulas a gente comenta isso daí, tá? Que é exatamente o expoente do fator primo somado mais um com o produto deles, tá bom? Então, vamos para a nossa questão de número 8. Segundo uma profecia maia, acreditava-se que 2012 seria o ano do fim do mundo. Suponha-se que essa... Eu pulei aqui uma questão. Olha aqui, gente, desculpa.
A área de um trapézio mede 1.800 centímetros quadrados. A altura desse trapézio mede 50 centímetros. Considere o problema de determinar as medidas da base desse trapézio, sabendo que essas medidas em centímetros são números divisíveis por 8. O número de soluções desse problema é... Então, qual a informação que a gente tem aqui? A área do trapézio, tá certo? É de quanto? 1.800. A altura dele é de quanto? 50 centímetros. E que as bases são números inteiros, ó, são números inteiros divisível por 8, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da geometria, tá bom? A área das figuras planas. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é quem? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Mas ele diz que essa área aqui é de quanto? 1.800, igual a base maior mais a base menor. A altura de quanto? 50 centímetros, dividido por quanto? Por 2. Então, eu vou ter 1.800 igual a base maior mais a base menor, vezes 50 dividido por 2, ó. 50 dividido por 2 vai dar o quê? 25. Então, a gente está multiplicando, passa dividindo. A base maior mais a base menor vai ser 1.800 dividido por 25. Logo, a base maior mais a base menor, se eu dividir 1.800 por 25, vai dar exatamente igual a quanto? 72, tá bom? Bem, gente, é em cima dessa expressão aqui que eu irei agora trabalhar. Ele diz o quê? Que as bases desse trapézio são números inteiros e divisíveis por 8. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Pegar Bzão mais Bzinho igual a 72 e vou dividir isso aqui tudo por quanto? Por 8, não é verdade? Então, nós vamos ter o quê? Que Bzão sobre 8, Bzão sobre 8, mais Bzinho sobre 8, 72 dividido por 8 dá quanto? 9. Então, a minha análise vai ser em cima dessa expressão aqui, tá bom, gente? Bzão sobre 8 mais Bzinho sobre 8 igual a 9. O que é que nós temos aqui? Simplesmente dois números que a soma deles é igual a quanto? A 9. Então, nós vamos ter quem? 1 e 8. É ou não é? Porque 1 mais 8 vai dar exatamente 9. Se eu pegar 1 oitavo mais 8 sobre 8 vai dar exatamente igual a 9, tá bom? Então, continuando aqui, 1 e 8, depois seria quem? Outra possibilidade, 2 e 7, tá bom? Ó para cá, tá? 1 vezes 8, mais 8 vezes 8 vai dar exatamente 72, tá? Foi exatamente aqui que iria falar. Qual a outra possibilidade aqui da soma ser 9? 3 e quanto? E 6 é uma possibilidade. E, por fim, nós vamos ter quem? 4 e quem? E 3. Ah, professor, se eu continuar aqui, se eu colocar aqui 3 e aqui, no caso, 8, 7, 6, eu estaria aumentando 3 e 6? Ou 6 e 3? Não, não tinha necessidade, porque eu estaria simplesmente alternando. Então, aqui, ó, se a gente for contabilizar aqui, vai ter exatamente o quê? 4 possibilidades, tá bom? Se a gente observar aqui, gente, ó, 1 vezes 8, mais 8 vezes 8, 8 vezes 8, 1 vezes 8 é 8, mais 8 vezes 8, 64, vai dar o quê? 72, tá? Só para a gente concluir aqui, aqui seria 2 vezes 8, mais 7 vezes 8, vai dar o quê? 2 vezes 8, 16, 7 vezes 8, 56, e tudo isso aqui vai dar quanto? 72, tá certo? Do jeito que está sendo colocado aqui. Então, o que é que a gente observa aqui? Que nós vamos ter 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ter 4 possibilidades, tá bom? 4 possibilidades. E aí,
4 possibilidades a gente marca como alternativa correta a letra A, D, tá bom, gente? Questão bem interessante, tá bom? Vamos para a nona questão. A gente tinha começado ela, mas percebeu que passou muito. Nona. Segundo uma profecia maia, acreditava-se que 2012 seria o ano do fim do mundo. Supondo que essa profecia tivesse sido anunciada em um domingo e que a partir daí a Terra teria apenas mais 1.870.626 dias de vida. O dia da semana em que o mundo acabaria seria. Gente, então ele contabilizou aqui ó, o número de dias, tá? 1.870.626. Então, como ele quer trabalhar o dia da semana, eu vou pegar 1.870.626 e vou dividir, tá certo? Vou dividir isso aqui por 7, tá bom? Ao dividir por 7, tá? Vou fazer aqui, ó, uma continha bem rápido, vai dar 267.232. Se eu multiplicar isso aqui por 7, vai dar 1.870.624 e vai deixar um resto quanto? 2, tá bom? Então, na última aula a gente falou propriedade fundamental da divisão. Isso aqui vai ter o quê? 1.870.626 é igual o dividendo é igual ao produto divisor vezes o quociente mais o resto. Então, dá 267.232 vezes 7, mais quem? Mais 2. Isso é a propriedade fundamental da divisão. Porém, gente, o que a gente vai observar é exatamente quem é que o resto. Então, foram 267.232 semanas fechadas e vai sobrar exatamente 2 dias. Ora, ele não falou que a profecia foi anunciada num domingo? Não foi num domingo? Então seria um domingo mais 2 dias. Que é exatamente quem? Que é exatamente o resto. Ora, se são domingo mais 2 dias, então fica domingo, aí a segunda e terça. Então a resposta seria exatamente o quê? Uma terça-feira. Então, para essa questão, nós temos como alternativa correta a letra A, B, tá certo? Terça-feira. Uma questão bem interessante, tá bom? Então, tá aí. Vamos para a nossa próxima e última questão. Ele diz: 216 mulheres e 180 homens inscreveram-se como voluntários para visitar pessoas doentes em um hospital de uma cidade. Todas as pessoas inscritas serão divididas em grupos de acordo com o seguinte critério. Todos os grupos, todos os grupos deverão ter a mesma quantidade de pessoas. E em cada grupo só haverá pessoas do mesmo sexo. Nessas condições, se grupos distintos deverão visitar hospitais distintos, o menor número de hospitais, o menor número de hospitais a serem visitados é um número. Gente, para que eu tenha o menor número de hospitais, é necessário que nós tenhamos a maior quantidade de pessoas. Então, nesse caso, nós iremos tirar o quem? O MDC entre dois números. Quais são eles? O número 216 e o número o quê? 180, tá bom? Porque são os valores que foram colocados aqui, ó, 216 mulheres e 180 homens. Então, o que é que a gente vai fazer? Decompor. 216, que tracinho ele é par, dá por 2, que dá quanto? 108. Continua sendo par, dá por 2, que dá o quê? 54. Por 2, que dá quanto? 27. Não é mais par, mas dá por 3, que dá 9. Deixa eu continuar aqui. Que dá 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Tá? Deixa eu colocar aqui. Então, o que é que a gente tem? 216 é a mesma coisa de quem? 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a quanto? A 3, ok? Então, esse é a forma decomposta em fatores primos do número 216, tá bom?
E quem é o 180? 180 é par, dá por 2 que dá 90, dá por 2 que dá 45, não é mais par, dá por 3 que dá 15, dá por 3 que dá 5, que dá 5, que dá o quê? 1. Quem é 180? Vai ser 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes quem? Vezes 5. Bem, gente, o que é o MDC? É o produto dos fatores comuns de menor expoente. Quem são os fatores comuns? 2 e 3. Então, 2 vezes o 3 são os fatores o quê? Comuns. Só que o de menor expoente aqui tem 2 elevado a 3 e aqui 2 elevado a 2. Então, o menor vai ser quem? 2 elevado a 2. Entre 3 elevado a 3 e 3 elevado a 2, a gente vai pegar o quê? 3 elevado a 2. Logo, 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 2 é 9. E 4 vezes 9 é quanto? 36. Tá bom, gente? Então, esse aí é exatamente o número de pessoas do conjunto. Então, ó, o grupo de mulheres tem 216 pessoas. O que é que eu vou fazer? Pegar 216 e dividir por 36. Assim como... Eita. Assim como... A borrachinha aqui. Ah, deixa eu voltar aqui. 36. Piorou. Assim como os homens, que são quanto? 180. Eu vou dividir por quanto? Por 36. Ambos são divididos por 36. 216 dividido por 36, fazendo as continhas, vai dar 6. E 180 dividido 180 dividido por 26 vai dar quanto? 5. Então, serão 6 grupos de mulheres e 5 grupos de quem? De homens. Então, ele quer saber o menor número de hospitais a serem visitados, vai ser 6 mais 5, já que aqui cada grupo vai visitar um hospital, vai ser exatamente quanto? 11. E 11 a gente marca é um número par? Não. É divisível por 6? Não. É um quadrado perfeito? Não. Lembrar que o número é quadrado perfeito quando ele possui raiz exata. É múltiplo de 7? Não. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, D. Tá bom? O número 11, ele é um número primo, tá bom? Então, gente, essa aí foi a nossa resolução das nossas atividades propostas, tá bom? Procurem resolver o restante das questões de divisibilidade. Tem a parte de divisibilidade 2. Baseado nessas 10 questões que a gente resolveu, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldades, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu parar aqui de compartilhar minha tela e desejar a todos vocês tudo de bom, dizer que eu estou com saudade, espero que a gente possa encontrar o mais rápido possível. Fiquem com Deus, forte abraço do professor Jorge Menor e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, gente. Grande abraço.